Hoje eu venho contar uma história de amor, mas também de desgraça, de dor, morte e principalmente de obsessões. Hoje eu venho falar de Uzumaki. Mas eu não podia só simplesmente chegar e contar a história do mangá, até mesmo porque isso nem faria sentido. Eu já vi 1 milhão de vídeos aí pelo YouTube, principalmente na minha época de maior obsessão por essa obra, mas nenhum deles realmente me disse o que era Uzumaki. E eu acho que nem nesse vídeo eu vou conseguir transpassar exatamente o que é essa obra. Mas eu tinha de tentar, não é? Em resumo, as minhas últimas 3 semanas foram voltadas a uma obsessão. Uma obsessão que já me acompanha no mínimo um ano. Obsessão por entender melhor essa obra. Pra quem não tá familiarizado, Uzumaki é essa obra sobre espirais. Não, não é só uma obra sobre espirais. É a obra sobre espirais. Esse cara chama Junjito, além de ser o meu mangaka favorito e principal autor de terror, ele consegue basicamente tirar as emoções mais fortes que alguém conseguiria tirar em um mangá de horror. Mas como eu já disse, pra começar esse bagulho não podia só chegar e passar a história do mangá. Eu tinha de passar uma experiência. E essa é a minha experiência com o Uzumaki, de Junjito. Você pode me perguntar por que você ia querer ouvir sobre a experiência de outra pessoa com um mangá? E eu te respondo, porque literalmente foi a experiência mais alucinante que eu conseguiria ter com uma obra. Em resumo, eu sou um leitor lento. Eu demoro às vezes um mês e meio para terminar um livro, ou até mesmo algo mais simples, como propriamente um quadrinho. Pegando obras maiores, digamos assim, eu literalmente demorei praticamente 2 meses para ler Sandman. Obra completa, obviamente, mas ainda assim é muito tempo. Enquanto isso, Uzumaki, um mangá de quase 700 páginas, eu devorei ele em 3 dias. Foi algo que me consumiu, sabe? Foi algo maior do que eu, foi algo literalmente que me obcecou. Eu li esse mangá no ano passado e não é dizer que eu não era acostumado a ler coisas de horror. Já li muitas coisas, principalmente horror gótico e cosmicismo do Lovecraft. Mas Uzumaki era diferente. Desde o começo eu senti essa ideia de algo maior, algo quase místico nas espirais. Mas não era algo tangível ainda, até a primeira morte. Tem esses personagens aqui. Tem a Krie, que é a protagonista, o coadjuvante, que é o Swish, e tem esse cara, que é o pai do Swish. E, ok, eu já era acostumado a ver algumas coisas de horror corporal e tudo mais, principalmente em pinturas mais antigas da época de Goya. Mas se você pegar esse cara literalmente transformado em uma espiral, meus caros, isso consome qualquer um, principalmente se você não for acostumado a ler mangás. Mas fazendo um retrocesso na história, eu não sou um cara que é muito ligado à cultura dos animes ou dos mangás. Eu assisti 2 animes completos na vida e antes de Uzumaki eu tinha lido um mangá, e era um mangá de basquete. Essa amiga me apresentou o Uzumaki em uma época que eu tava só sem nada pra ler, nem nada pra fazer. E tudo bem, eu peguei esse mangá e comecei a ler. Mas uma coisa literalmente me chamou muito mais atenção. Além desses quadros muito bonitos de horror corporal que eu só conseguiria remeter às mais longínquas pinturas de as mais longínquas pinturas de horror mesmo, de
de alguns pintores renascentistas ou pós-modernistas, eu não consigo mais pensar em algo que remeta ao Uzumaki. O Uzumaki é uma obra muito única, muito própria. Ela tem um estilo muito próprio, ela tem uma linguagem muito própria. Algumas pessoas remeteram Uzumaki ao capitalismo, à loucura do capitalista, mas eu já não vejo tanto assim. Eu vejo Uzumaki como o último suspiro de uma sociedade. Algumas pessoas poderiam dizer que esse seria o apocalipse, mas também acho que não é sobre isso. Uzumaki é literalmente sobre o último respiro de uma sociedade acabada. As pessoas da cidade de Kurososho já nem sequer sentiam mais ou importavam-se mais com as espirais tomando conta de tudo. E você percebe isso porque as pessoas nem sequer se cogitavam em sair da cidade. O único que ele parecia ter noção disso era o Switch, mas quem daria ouvidos a um louco, não é? O próprio visual do Switch depois que o pai dele morre se torna algo meio goético. Os olhos dele com as olheiras muito grandes e aquele olhar de quem já viu muito na vida e muita coisa horrível, que nem sequer tinha mais esperança na vida, me traz sempre me trouxe um sentimento muito próprio, como algo inexplicável quase. Algo como eu já vivi isso antes. Eu tenho uma história muito única com o Uzumaki pelo seguinte motivo de que eu também já vi muita coisa. E o ato de esse cara ser só desacreditado por todos que só queriam levar a própria vida é o verdadeiro horror. Esse é o verdadeiro horror pra mim. E é por isso que o Uzumaki foi tão chocante, tão grotesco comigo. O horror dele não é basicamente voltado ao quão as espirais são malignas ou algo do tipo. Não tem nem sequer um vilão realmente nessa história, um antagonista propriamente dito. Mas tem uma coisa que acontece. Os próprios personagens se entregando à loucura. Esse é o verdadeiro mal de Uzumaki. Mas, mudando um pouco de assunto, eu queria tratar dessa obsessão. Uzumaki é uma história sobre obsessão. Uma história sobre a obsessão de uma cidade pelas espirais. E é uma história que se tornou a minha obsessão por um autor. Junjito fez muita coisa, mas pouca coisa realmente saiu no Brasil. Depois que eu li o Uzumaki em um site aleatório pela internet, eu fiquei obcecado por esse autor e queria saber muito mais sobre outras coisas que ele fez. Mas uma coisa que eu percebi é que qualquer coisa que eu tentasse ler do Junjito depois disso só parecia muito raso, só parecia muito incompleto ou sem fazer muito sentido. E até mesmo porque tentar ler outras coisas na internet não me ajudaram muito. Tem muita pouca coisa de Junjito realmente disponível na internet para leitura, e a maioria delas é ruim. Não é que seja ruim, propriamente dito, mas é muito mal acabado na divulgação do site. Então, depois disso, eu só achei que esse cara talvez não tivesse feito outra coisa tão boa assim, e só passei um ano sem ter contato com o Junjito. Mas continua me obcecado pelas espirais. Posso ter acabado os Uzumaki em 3 dias. Pode ser sido a leitura mais rápida que eu já fiz na vida. Mas o ato de Uzumaki ter me marcado tanto me fez ficar pensando naquelas espirais durante tanto e tanto tempo. E recentemente, tentando reler ele durante uma viagem, eu percebi que, de fato, Uzumaki marca. E a leitura foi tão assustadora quanto a primeira vez, pelos mesmos motivos que eu já falei. Não pelo horror corporal, mas pelo reconhecimento daquela obra. E de pensar que alguém obcecado realmente poderia ter feito aquilo. Então, assim que eu voltei de viagem, eu tratei logo de comprar uma obra do Junjito física. Porque, bom, eu precisava disso. Mas aquele sentimento voltou, sabe? E eu percebi que eu só tava lendo Junjito errado. E a minha obsessão por Uzumaki estava certa. Uzumaki foi o melhor mangá disponibilizado virtualmente do Junjito. Nenhum outro realmente traria aquele mesmo sentimento se você não pegasse ele físico. Então, bom,
depois de gastar mais de R$ 200 em mangás do Junjito que nem sequer chegaram ainda, eu percebi uma coisa que vai me acompanhar por um bom tempo. A obsessão pelo que esse cara faz só se torna cada vez mais alucinante a cada nova leitura que você faz sobre ele. Não importa se o mangá não seja tão bom quanto o Uzumaki, sempre vai ter alguma coisa pra você se identificar. Sempre vai ter alguma coisa pra você buscar mais. E sobre essa história de obsessão de uma cidade por espirais, bom, só posso dizer que todos têm uma obsessão.